Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Cláudio da Americanense Contabilidade e nós vamos falar um pouquinho hoje tanto do trabalho noturno como da jornada reduzida, né? A gente separou aí alguns tópicos bem rápidos que também estão no material aí da Advoclass e que é um e-book, mas ali estão bem detalhados, tá? Então vamos lá. Trabalho noturno, né? Aquelas questões que a gente vê tanto dos acréscimos como também da hora reduzida, né? Que hora reduzida é essa? Em vez de 60 minutos, seria então de 52 minutos e 30 segundos aí. Lembrando que, por exemplo, para vigias, né, que a gente vê bastante essa aplicação, existe, né, o adicional e também aplica-se a hora reduzida. Antes existia um questionamento se isso também era aplicado aos vigias. Lembrando que esse adicional noturno ele pode ser ou não pago com habitualidade, e se ele for pago com habitualidade, ele vai integrar o salário e inclusive sobre as horas de prorrogação dessa hora noturna, né? E outra coisa que para mim é importante aqui pontuar é a questão que se houver a transferência do empregado para o período diurno, então ele trabalhava no período noturno e depois ele passa a trabalhar no período diurno, a perda aí do adicional. Que a legislação estabelece como noturno é das 22 às 5, mas já tem jurisprudências, né, ou até mesmo súmula, eu não me lembro, que caracteriza como noturno qualquer tipo de prorrogação, então que vai além das 5, e em algumas circunstâncias até mesmo antes das 22 horas, isso é caracterizado como noturno. É uma coisa que é bom sempre tá pontuando, né? Você já comentou, né, da jornada do horário reduzido. A hora ela é de 52,5 minutos. Tem as regras de intervalo que segue que está na legislação, precisa ser no mínimo de 1 hora. Exato, tem a questão do acréscimo de 20% aí da remuneração, Isso, né? é um percentual mínimo. Percentual mínimo. Aí também tem que estar observando a convenção coletiva, porque normalmente eles estabelecem percentuais maiores que o que está na CLT. Exato. E aí vamos, de forma bem rápida, falar um pouquinho sobre jornada reduzida, né? A jornada reduzida, tanto as partes de comum e livre acordo, elas podem firmar aí um termo, né, um acordo para fazer essa jornada reduzida, mas também pode estar aí disposto numa convenção coletiva, num acordo coletivo, né? Sempre lembrando que isso deve ser pensado, como você sempre chama a atenção aí, no momento da admissão do empregado, né? E essa jornada inferior à legal, né, ou seja, reduzida, mesmo com a concordância do empregado, não pode haver diminuição do salário, né? A não ser em algumas exceções que aí é quando é do interesse do empregado, né? Então, assim, vamos supor que esse empregado ele precise comparecer em outros empregos, que ele precise frequentar aulas, então aí sim pode haver uma redução da jornada e do trabalho, do salário, perdão. A Constituição, até mesmo a CLT, eles colocam algumas restrições em relação a isso. E é através de intermediação sindical. Então tem que ter uma negociação coletiva, tem que ter motivos claros e bem específicos para que essa redução seja autorizada, e também é temporário. Exato. Por um tempo determinado. É importante, assim, aí essa parte totalmente com o Cláudio, né? Essa parte bem prática mesmo, e ele está à disposição depois também para esse tipo de acompanhamento,
mas é importante também aquelas questões dos cálculos, como que a gente acha o valor do salário, salário hora normal, para depois a gente conseguir fazer aí os ajustes para a gente encontrar o valor também para a jornada reduzida, né? Tem as questões dos empregados diaristas, né? Das questões do salário hora normal também, enfim. Então, assim, tem a questão do divisor, como que aplica, né? Em que momento que aplica. Então, essas questões mais detalhadas, né, Cláudio? Então, isso daí é importante também do empregador ficar de olho. Nós tivemos uma experiência agora na pandemia, com aquelas medidas provisórias que o governo ele editou. E, é claro, teve intervenção do governo, no caso de não prejudicar o funcionário na área financeira, mas houve, em muitos casos, houve a redução da jornada, a redução do salário, foi de forma temporária, como saiu na medida provisória, e foi temporário. E houve uma compensação financeira da parte do governo também. E nesses casos, em virtude da emergência, não houve a necessidade de intervenção sindical, mas como esse período de pandemia e essas medidas provisórias já perderam eficácia, hoje é necessário. Hoje é necessário, mas é uma situação que acaba atendendo a empresa em momentos de dificuldade. Sim, é verdade. De dificuldade. E dando aquele contraponto também para que realmente não se dispense o funcionário, né? Então, também é ali num movimento de manter o emprego, porém precisando reduzir aí a jornada. Aí cai naquela questão social da empresa, né? Então, às vezes, compensa tomar uma medida que talvez não agrade a todos, mas mantém um equilíbrio ali de todos os benefícios e do salário do pessoal. E isso é negociado diretamente com o sindicato. Exatamente. Pessoal, por hoje é só então. Nós vamos aí logo mais falar sobre teletrabalho, trabalho em regime híbrido, né? A gente tem aí regras super novas em relação a isso, inclusive editadas aí pela MP 1108, agora de março de 2022, então assim, a gente tem que ficar bem atento, tá bom? Então quem gostou, curte, compartilha e até mais.